Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu ligar meus telefones aqui. Vamos lá. Tudo certo. Em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Bom dia, espero que todos estejam bem. Espero que você tenha dormido bem, tenha acordado bem. Aqui em Guaratuba o céu tá azul, o sol tá brilhando bonito, tá quente, gostoso. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Estamos todos bem, né? Graças a Deus, já tomamos café, já estamos tranquilos e vamos caminhando aí. Hoje já é quarta-feira, dia 26 de outubro. Olha aí, irmão. 26 de outubro, o tempo não para, o tempo não para. Bom dia, Tiago. O tempo não para, o tempo passa, o tempo voa, né? E a gente continua correndo atrás aí de tudo aquilo que queremos, desejamos e pensamos, né? E hoje a gente está aqui para fazer uma reflexão com o Senhor, uma reflexão a respeito das coisas de Deus. E eu espero que você esteja aí, né? O Oliver chegou aqui, acabou de chegar, né? Já bateu na porta e como vocês viram para entrar, meu parceiro. E já tá aqui também, né? Tá o Oliver, o Teodoro, toda a minha galera já tá aqui comigo. Vai deitar lá, vai. E a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus hoje. Eu quero conversar com vocês aí no Salmo de número 27, se você puder fazer a gentileza de abrir a tua Bíblia, a gente vai ler todo o Salmo, a confiança em Deus e anelo pela sua presença, né? Foi a direção 27 que o Senhor me deu, e a gente vai ler o Salmo 27 e vamos fazer uma reflexão. Irmã Lúcia, Berce, Alexandre, tudo bem? Deus abençoe. Irmão Jazel Gomes, Maria José, Débora Vieira, Daniela Campana, Sueli Martins, Josélia Abreu, Solange Carvalho, Elizabeth Perrolde, Palmira Machado, Mari Carvalho, Mirtz Eugênia, Rosa Joana, Jaciara Manari, Glória, Regina Pereira, Jussara Basqueira, Francelize Ramalho, Tereza Freire, Inalda Barbosa, Luijânia Batista, Sandra Bonato, Rita Rocha, Dani Cuna, Leia Maciel, Carla Juliana, Rosângela Bonato, Vera Lúcia. Deus abençoe aí a vida de vocês que estão aqui comigo, né? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí no Salmo de número 27, ela já está aqui na tela, o texto, para que você acompanhe a leitura aqui junto comigo. E esse texto diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça e ore aqui junto comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a minha vida. E o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que está comigo agora, estudando, contemplando a tua palavra. Que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos ensinar, que a tua palavra possa descer revelada do céu de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. O salmista Davi, ele traz para a gente aqui uma reflexão no Salmo de número 27. E ele nos inspira a confiar em Deus. Ele nos ensina a como buscar a Deus. E ele nos ensina até mesmo como orar. E muita gente ainda diz: "Ah, pastor, eu não sei bem como orar." Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vai aprendendo a orar. Eu aprendi muito a orar aqui com a Bíblia. Quando você vai lendo as orações de Davi, quando você vai observando a maneira em que ele buscava a presença de Deus, né? Quando você percebe Davi colocando a sua vida na oração, orando com o seu coração, com a sua alma, você então vai aprendendo, né? Você então vai aprendendo a orar quando você vai lendo a Bíblia. E você vê a maneira como as pessoas que viveram mais próximas de Deus, não que a gente esteja distante, não é isso, mas as experiências dele ou deles, elas são mais intensas, né? Então a gente vai observando essas pessoas que tinham uma comunhão muito grande com Deus, que conversavam sempre com Deus. Irmã Dila, bom dia. Conversavam sempre com Deus, né? Então eu venho observando a maneira que eles oram e eu vou aprendendo a orar. O Velho Testamento todo, ele serve para nos ensinar, para que a gente observe, para que a gente perceba a comunhão que os irmãos tinham com Deus, a comunhão que Davi tinha com Deus, né? Então, a gente lendo o Salmo 27, você fazendo uma reflexão no Salmo de número 27, você entende isso aqui. E veja, o verso 1 diz assim: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Observe o que Davi está falando no texto. A lição que ele está trazendo ao seu coração. Se o Senhor é de fato a tua luz, a tua salvação, por que você tem medo? Né? Por que você tem medo das pessoas? Por que você tem medo das coisas? Por que você tem medo do dia de amanhã, se de fato Deus é a luz da tua vida, é o Deus da tua salvação? O Davi ensina para mim e para você a confiar em Deus. Eu vejo pessoas falando para mim, a gente numa situação difícil que está vivendo no nosso país, né? E eu vejo as pessoas às vezes morrendo de medo. Meu Deus, e agora? O que vai ser? Irmão, você não confia em Deus? Você não confia no Senhor? É claro que existem algumas situações na nossa vida que a gente precisa tomar determinadas atitudes. Obrigado, Luzia. É óbvio.
A gente precisa ter algumas ações na nossa vida. Oh, muito bem. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus. Entendeu? Você precisa aprender a descansar no Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um testemunho, que fica como você quiser. Quando a gente começou os cultos na nossa igreja em Curitiba, a gente não conseguiu achar nenhum lugar para alugar, nenhum barracão, não tinha imóvel nenhum. Ficamos vários meses procurando, não deu certo, não deu certo, não deu certo. E Deus falando para mim, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer no hotel. Começamos a fazer os cultos no hotel, então, e a gente está lá. Essa semana não vamos fazer, porque estava alugado já, então não vai ter culto, tá bom? Perdemos alguns dias, porque o hotel já estava alugado antecipadamente, tá bom também. Ontem, pela segunda vez, eu recebi uma palavra profética já sobre um lugar que Deus tem preparado já em Curitiba para a gente. Né? Não sei se para a gente alugar ou para a gente comprar, não sei. Mas ontem, pela segunda vez, uma pessoa ligou para mim e falou, olha, pastor, Deus falou comigo assim, assim, assim. E eu sei que no momento adequado, Deus vai prover, irmão. Porque a igreja não é minha, é dele. E enquanto Deus não prover, a gente vai ficar no hotel e está tudo bem. Entendeu? E está tudo bem, irmão. Então, eu confio em Deus. Né? Eu confio em Deus, irmão. Continuo confiando. Continuo crendo, porque a igreja não é minha, é de Jesus. Entendeu? A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Então, se o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, por que eu vou ter medo? Por que eu temerei? Deus já falou para mim que vai dar um imóvel para a gente lá em Curitiba. Deus já falou isso para mim. Eu só estou esperando o tempo. No tempo certo, Deus vai prover. Por que eu vou ficar chateado porque eu não tenho uma igreja e eu estou tendo que fazer culto no hotel? Não, fico feliz. Eu fico até feliz porque no hotel é um lugar bonito, bacana, charmoso. Estou feliz, não estou triste. Não tem problema com isso, irmão. Não. Eu estou falando isso porque eu quero que você entenda que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e elas não são bem do jeito que a gente gostaria, mas é o melhor possível. E ainda assim, Deus ele vai prover aquilo que você precisa. Quanta gente orando, fazendo campanha para Deus abrir uma porta de trabalho, e de repente abre uma porta de trabalho e não é bem aquela que você gostaria. E algumas pessoas ficam tristes. Puxa, eu queria tanto trabalhar lá, mas abrir uma porta aqui. Irmão, vai lá, onde Deus está te mandando. E dá glória a Deus. Um ditado no mundo que diz que é melhor pingar do que secar, né? Então, enquanto pinga, você sobrevive. Enquanto pinga, talvez você fique como profeta na beirada do rio, sendo sustentado pelo corvo. Quem sabe esse emprego provisório que você está tendo aí, né? Esse emprego provisório que você está tendo aí, seja o corvo que Deus enviou para manter você, né? Deus enviou o corvo para manter você. Então a gente não tem muita noção, muitas vezes, do que está acontecendo ao nosso redor, portanto, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no direcionamento, no cuidado de Deus, crermos que Deus está cuidando de nós, que nós somos de fato cuidados por Deus. Entendeu? E nós vamos caminhando e vamos fazendo. Não é? Deus deu para a gente aqui um estudo hoje de manhã, que é um culto de manhã cedo. Que não é muito a minha praia acordar cedo. Você vê pela minha cara de sono que eu não sou muito de acordar cedo. Não é a minha praia, mas eu estou fazendo.
né? Eu estou fazendo e a gente fica aqui, você vê, a gente está em 3, 4, 5.500 pessoas, nós estamos aqui agora. E daqui a pouquinho vamos chegar aí a 6.000, 7.000. Que tamanho de igreja a gente precisaria para colocar 5.000, 6.000, 7.000 pessoas, segunda, sexta, 9:30 da manhã? Aonde a gente encontra isso? Né? Eu não sei se vocês ficam surpresos com o que vocês veem, eu fico todo dia. Todo dia eu estou aqui e me assusto, ainda me assusto. Falo, uau! Né? Porque a gente está acostumado a ir na igreja, a gente está acostumado, eu fui criado por Deus desde o princípio dentro da igreja e sempre com pouquinho, Deus me ensinando, me falando, recebendo palavra profética, vai ser grande, é multidão, Deus sempre usou profeta para falar comigo, vai ser multidão, e hoje nós somos uma multidão. Né? E hoje nós já somos uma multidão. E Deus tem falado para mim, vai crescer muito. Eu vou alargar a tenda, E Ele está fazendo. Né? E Ele está fazendo. Por quê? Porque eu confio em Deus. E você precisa confiar em Deus. Se você observou nosso culto de oração de segunda-feira, não sei se você estava presente na nossa oração, segunda-feira à noite, 8 horas da noite. Deus me deu a honra de fazer isso, de começar a fazer esse culto de oração, e hoje, eu não sei se já é o maior culto de oração do Brasil, mas se não é, um dos. Poder orar e ver Deus curando as pessoas como Deus curou segunda-feira. As centenas de pessoas que foram curadas segunda-feira. Foi uma, não. Centenas de pessoas curadas na segunda-feira num culto de oração com mais de 8.000 pessoas. São multidões, irmão. 8.000 pessoas é uma multidão. Mas por que o pastor está falando isso para você? Para ficar se exaltando? Não. Estou te dando um testemunho. Porque isso aqui é promessa de Deus. Isso que você está participando é uma promessa de Deus. Isso não é um planejamento humano. Porque o planejamento humano normalmente é furado. Ele não dá certo, ele não acontece. Entendeu? Muita gente não entende, algumas pessoas criticam o meu jeito, o meu modus operandi, a maneira que eu me comporto, mas você sabe por que eu faço isso? Porque Deus me mandou ser exatamente quem eu sou. Porque eu não desejo no meu coração ser como os outros, para que você venha idolatrar o meu ministério como se eu fosse um homem santo, porque eu não sou. E eu faço questão de falar isso todo dia, por isso eu venho aqui, eu brinco, quando eu tô brabo eu falo palavrão, eu conto piada, eu falo do futebol, e tem um monte de gente que torce o bico para isso. Torce o bico e fala, eu não concordo, esse pastor, que ele é mundano, mas eu tô nem aí para quem as pessoas que falam isso, irmão. Deus fez questão que eu fosse dessa maneira. Justamente para que você não ficasse agarrado em mim. Essa é a minha função, te ensinar a verdade. Essa é a minha função, te ensinar a verdade. Você não pode ficar agarrado no pastor Sandro, você tem que ficar agarrado em Jesus. Você tem que ficar preso em Cristo. A Bíblia diz que nós somos escravos, a nossa mente é escrava em Cristo. E é isso que eu quero que você aprenda, que você entenda. Eu não sou um pastor de sucesso, não. Eu sou um pastor obediente. Eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, independente do que as pessoas acham.
Você entendeu? Independente do que as pessoas acham, eu não estou nem aí porque as pessoas acham, irmão. Eu não quero nem saber. Eu não quero aqui criar um grupo de ovelhas dentro da nossa igreja, de ovelhas gordas, chorosas, que ficam aqui. Não, irmão. Eu quero criar crentes sadios, ovelhas sadias, ovelhas fortes, que são capazes de correr por si mesmas, mesmo fazendo parte do rebanho. Que são capazes de observar a palavra de Deus e entender e aprender. E assim crescer na graça, crescer no conhecimento, para que você possa ser um luzeiro aí onde você mora. Essa é a função da igreja virtual. Não é criar um aprisco fechadinho para ficar recebendo o dízimo de todo mundo e ficar todo mundo bem. Não, não é isso que eu quero, não é para isso que eu estou aqui. Não é para isso que eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui para falar a verdade, mesmo que doa em você. Mesmo que doa, mas você precisa acordar, porque Jesus está às portas e logo em breve Jesus voltará para buscar uma igreja autêntica, saudável, coesa, forte, crente e cheia do poder, cheia do Espírito Santo, que de fato crê na palavra de Deus. E você precisa crer. Porque se você não crê, você não vai ver a graça, a glória. Eu tenho falado para as pessoas, participe do nosso estudo aqui de manhã, todo dia, tem os cultos à tarde. Ontem a gente fez uma live com um camarada, ontem de noite, e ele ficou surpreso com o que ele viu. Porque ele vê a gente nos desdobramentos, mas não tinha noção do engajamento da nossa igreja. Né? Ele tem um canal lá, tem 600 mil pessoas no canal dele. Mas a gente fez a live no canal dele, tinha 5 mil pessoas, nos nossos tinha 19 mil pessoas assistindo ontem, nos nossos canais. No dele tinha 5. Ele ficou assustado, irmão, com o engajamento que a gente tem, onde o pastor vai, todo mundo está vendo, todo mundo está ouvindo, porque todo mundo quer aprender, porque cada dia é uma lição nova, cada dia é uma palavra nova, e quem renova o nosso conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou um cara tão inteligente assim, não, irmão. Não acho você. E hoje nós vamos fazer outra live, 22 horas, no canal Questione-se com Renato Barros. Vai ser uma bênção também. Ele me convidou, insistiu bastante. Falei, vamos fazer. Vou sair do culto na igreja e vou vir para casa rapidinho para fazer a live hoje, 22. Se você quiser, você vai ver também. Nós já estamos fazendo a diferença no meio do mundo gospel. Por mais que as pessoas torçam o bico, e vou dizer para você, o povo gospel não gosta da gente, ele não gosta de mim, porque eu exponho as más obras que eles fazem. Mas Deus está nos dando crescimento, Deus está nos levantando, Deus está nos colocando na prateleira de cima, como diz a irmã Vanderleia, né, irmã Vanderleia? Deus está nos colocando na prateleira de cima, estamos sendo vistos por muita gente que talvez até não fale, não comente, mas eles veem esse grande movimento que está acontecendo na nossa igreja. E não é um movimento meu, não é por minha causa, e eu quero que você entenda e aprenda isso. Entenda e aprenda. Eu não faço tipo, irmão, eu não vou no cabeleireiro para vir aqui. Não, eu levanto de manhã, dou uma ajeitada do meu cabelo, passo uma escova, baixo aí, tá bom, já era, vamos embora. Lavo o rosto ali 1, 2 vezes tal, e vamos para frente, tomar um café e pau na máquina. Que eu não estou aqui para estar preocupado com a minha aparência, que você acha, que você pensa, eu não estou nem aí. Nossa, mas esse pastor aí tá, ó, o cabelo tudo desamassado, cara de sono, bocejando. Eu sou assim mesmo, irmão. Que a minha ovelha já me conhece. Mas o negócio é que aqui, quando a gente ora, Deus opera. Quando a gente clama, o fogo de Deus desce, o poder acontece, o diabo foge, as pessoas são curadas. O evangelho está sendo pregado com poder, autoridade. Os não crentes estão se convertendo a Cristo. Porque eu não estou aqui para mostrar a minha aparência para você, para ficar... entendeu, irmão? Sendo bonitinho, José bonitinho, eu quero que o José se dane, eu não estou nem aí, irmão.
Esse é um movimento do próprio Espírito Santo de Deus, trazendo uma renovação para a igreja, trazendo um novo conceito, o conceito do João Batista. O cara que andava vestido de pele de bicho, andava no mato, não tinha comunhão com ninguém, não queria nem saber. Mas quando ele falava, irmão, tinha poder na sua voz. As suas palavras eram com autoridade, eram com poder, e a ação de Deus estava no seu ministério, e é isso que você precisa. Então para de viver um evangelho superficial, para, irmão, de viver um evangelho de aparência, para de ficar pensando na roupa que você vai usar na igreja, pensa no Espírito que vai estar dentro de você. Esse é o sinal que eu estou dando para você, esse é o testemunho que eu estou trazendo para você. A simplicidade de Cristo. Seja simples como o Senhor Jesus foi simples, mas seja cheio de poder, porque o Senhor Jesus é cheio do poder. E esse poder só vem sobre a tua vida, irmão, se você tiver os predicados que o Espírito Santo requer para que você trabalhe com ele. Santidade, modéstia, humildade, sinceridade. Isso é uma prerrogativa de Deus, usar aqueles que Ele quer, do jeito que se colocam do jeito que Ele quer. Entendeu? Tem muita gente que não gosta. Você acha que todo mundo que vem aqui fica? Não, muita gente vai embora. Eu não vou ficar aqui se o pastor fala palavrão. O pastor falou bunda, vou embora. O pastor falou saco, vou embora. Você acha que não tem um monte de gente assim? Entendeu? Irmãos Vânia, Timóteo. Mas esse negócio de igreja virtual, irmão, igreja virtual é uma coisa que veio para ficar. E ela vai crescer, que as pessoas vão se assustar. Tem muita gente combatendo a igreja virtual, porque tem medo de perder as ovelhas, tem medo de perder os dizimistas, é por isso que eles combatem. Não é porque não é de Deus, porque não, eles sabem que é, mas eles combatem. Como os hipócritas combateram Jesus Cristo, quando Jesus Cristo trouxe uma nova doutrina, mostrando a verdade. Entendeu? É isso que está acontecendo. E tem muita gente falando de mim, mas na verdade ele não está combatendo o meu ministério, ele está combatendo Jesus, porque foi Jesus que me trouxe. Foi Jesus quem me trouxe para fazer a diferença, para ser um divisor de águas. Entendeu? Para ganhar almas, para mostrar para esses caras que Jesus é diferente. É assim que funciona, irmão. O crente, ele é como uma árvore, ele precisa ter raiz. O crente precisa ter RG, precisa ter CPF. Precisa ter identidade, a nossa identidade é Cristo. Nós andamos segundo a palavra de Deus e não segundo o que esses caras dizem, acham ou pensam. Jesus foi tão claro, ele disse: chegará o tempo em que você não vai mais adorar em Jerusalém, nem na Samaria, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Irmão, olha quantas pessoas nós estamos aqui. Estamos em mais de 7.000 pessoas já. Reunidos de manhã cedo para ouvir o evangelho, para pregar o evangelho. A nossa comunhão, ela é espiritual. Ela pode não ter uma comunhão física, mas nós temos uma comunhão espiritual. Nós estamos unidos no mesmo Espírito, na mesma palavra, no mesmo Evangelho, no mesmo amor. Isso é uma igreja. Você não está preocupado com a tua roupa, tá? Você não está preocupado com o teu carro bonito que está chegando no pátio e todo mundo está olhando? Não está preocupado com o penteado do teu cabelo, com as joias para que todo mundo veja? Não. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui porque aqui nós estamos aprendendo a verdade, estamos sendo libertos. Aqui ninguém tem máscara, irmão. E você vai sendo liberto pela palavra de Deus, é a palavra que te liberta, é a palavra que te transforma, é a palavra que faz você crescer.
E tem muitas pessoas que congregam em igrejas e passaram a participar aqui e agora estão saindo das igrejas e vindo congregar com o pastor Santo na igreja virtual. Porque encontraram Jesus aqui, procuraram a vida inteira e nunca acharam, e aqui estão encontrando. Aqui estão aprendendo a ter comunhão com Deus, estão aprendendo a ler, a estudar, a orar, a ser cheios do Espírito Santo. Por que, pastor, que isso acontece aqui e não acontece em outro lugar? Não que nós sejamos os únicos, claro que não. Porque aqui Jesus está, esse ministério é de Jesus, foi o Senhor que trouxe, foi o Espírito Santo que o abriu, foi o Espírito Santo que traz a comunhão no teu coração, é o Espírito Santo que faz você chorar na tua casa por causa da sua presença, é o Espírito Santo que faz você sentir a graça de Deus, é o Espírito Santo que faz você lembrar de Davi, o que Davi passou, o que Davi viveu, o que Davi ensinou, é o Espírito Santo que faz você ler o texto e dizer: Senhor, Tu és a luz da minha salvação, a quem eu temerei? É o Espírito Santo, irmão. Entendeu? É o Espírito Santo. Aparecem pessoas como essa moça aí, ó, Gadelha Elis, online e ninguém congrega. Você sabe como que o apóstolo Paulo cuidava das igrejas, irmão? Por carta. Será que elas diriam isso do apóstolo Paulo? Quando reunia todos os crentes para ler as cartas do apóstolo Paulo, ensinando eles como deveriam andar no evangelho. Por cartas, irmão. Olha como o povo é burro, não tem conhecimento da palavra de Deus. Né? Não tem conhecimento, as pessoas não conhecem o Espírito Santo. Se nós não pudéssemos congregar online, como somos curados online, irmão? Como somos batizados com o Espírito Santo online? É uma pergunta que eu faço. Se Jesus não opera online, se Jesus não nos dá comunhão online, como que na segunda-feira 300, 400 pessoas são curadas online? E aí aparecem uns filhos de Satanás, irmão, para mentir, para enganar, para roubar, para tentar enganar as pessoas, dizendo que nós não podemos congregar. Observe a palavra. Que o Evangelho de Marcos diz no capítulo 16, aonde está escrito: Ide por toda a terra, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E aí lá no verso 21, 22, Jesus diz assim: E eu cooperarei convosco, fazendo prodígios, sinais, maravilhas, para comprovação do evangelho que está sendo pregado. Sabe por que tem milagre aqui, irmão? Porque Jesus está aqui para comprovar que o que eu estou falando é verdade. Por isso está cheio de milagre. Por isso a nossa igreja está cheia de milagre. Por isso está cheio de gente se convertendo aqui. Entendeu? Por isso está cheio de gente abandonando as práticas mundanas e vindo e se convertendo a Cristo. Por isso eu vou em São Paulo sábado e vou batizar lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 275 pessoas no sábado, irmão, que estão se convertendo aqui. Estão se convertendo aqui. E tem gente que vem aqui falar mal que não batizou uma pessoa esse ano. Nós vamos chegar a mais de 700 pessoas batizadas aqui, nesse culto. Que as pessoas dizem que é sem vergonha, que é vagabundo, que não presta. E enquanto o diabo se levanta para falar mal de nós, irmão, nós estamos fazendo a obra, ganhando almas, vendo pessoas se converter, vendo pessoas sendo libertas. Através da igreja online. Que muita gente diz que não é de Deus. Mas quem é de Deus? Quem está fazendo a obra ou quem está falando mal da obra? Atiravam pedra em Jesus e vão atirar em mim também, em você, em todo mundo. Pessoas usadas por Satanás, mentirosas, jactanciosas. Entendeu? Mas nós que cremos, e a Bíblia diz no capítulo 21 e verso 22 de Mateus, tudo aquilo que pedir em oração, crendo, recebe. Nós não somos crentes carnais, nós somos espirituais.
O Senhor é Espírito, a gente está no Salmo 27. O Senhor, Ele é Espírito. O Senhor Jesus, Ele não é físico. As pessoas não entenderam isso ainda. Muita gente não entendeu. Muita gente ainda não entendeu isso. E essa é uma verdade que veio para ficar, irmão. E veio para ser uma quebradora de paradigmas, apesar da crítica de muita gente. Mas quem critica não faz uma vírgula. A Bíblia diz que tem aquelas pessoas que sentam na porta da igreja, não entram e não deixam os outros entrar. Porque atam sobre as pessoas um jugo pesado demais. Não carregam peso nenhum, mas não deixam. Colocam um peso pesado demais sobre as costas das pessoas e não permitem que elas andem com Cristo. Essa é a igreja que está aí fora. A Bíblia diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e como mais em verdade. A Bíblia não diz que Deus procura os crentes que estão dentro de um prédio, é isso que a Bíblia fala? Não fala isso, irmão. Que Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram Deus em espírito e em verdade. Então nós estamos quebrando paradigmas, nós estamos quebrando lojinhas de cristais, é por isso que o teu pastor aqui é chamado carinhosamente de rinoceronte, é por isso que o gospel não gosta de mim, porque eu falo a verdade, porque eu ensino a verdade. Eu não sou o único, tem muita gente aí já fazendo isso, irmão. Entendeu? Muita gente fazendo isso, porque não aguenta mais heresia, porque não aguenta mais julgo, porque não aguenta mais mentira, porque não aguenta mais ser vaquinha de presépio, ela quer ser ovelha de Cristo. E as igrejas hoje estão criando verdadeiros currais, onde se cria pessoas como gado. Você não é gado, irmão. Você é uma ovelha de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo você tem liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. E hoje você pode congregar na nossa igreja onde você estiver. Você pode ser um trabalhador, hoje um vendedor. Um dia você está em Minas Gerais, outro dia você está em São Paulo, outro dia você está no Rio de Janeiro. E quando chega o momento do teu culto, você senta no restaurante, pega o teu telefone, pega a tua Bíblia, onde você estiver, e você congrega, e você dá glória a Deus, e você ora, e você participa com Cristo. E quando acaba o culto, você fecha a tua Bíblia e você volta a trabalhar. Olha que legal. Entendeu? Olha que legal, irmão. E quando você está debaixo da autoridade do teu pastor e você está enquadrado na palavra de Deus, você é livre, sim, para congregar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Tem te conduzido, tem te levado. Tem pessoas, eu vou contar aqui uma coisa para você. A gente tem uma ovelhinha no Rio de Janeiro, que tem mais de 80 anos e mais de 46 anos ela congregava na Assembleia de Deus eu não me lembro o nome. Aqui a gente fala missão, eu não sei como é que é no Rio de Janeiro. Missionária da igreja. E ela passou a assistir os nossos cultos e assistindo, ela foi no batismo no Rio de Janeiro, veio conversar comigo para eu orar por ela. E ela disse que de repente ela perdeu a vontade de ir na igreja física. E ela disse: Jesus, mas eu tenho que ir na igreja, porque agora eu estou só aqui com o pastor Sandro. E ela fez um voto e pediu para Deus dar um sonho para ela, se ela deveria congregar na igreja virtual ou se ela deveria ficar na igreja física. E ela teve um sonho, vou contar para o seu sonho. Ela sonhou que ela estava no ponto de ônibus, era escuro, uma rua escura, e ela estava sozinha. E ela já estava com medo, porque não tinha ninguém naquele ponto de ônibus com ela. E de repente ela disse que vinha um ônibus no meio daquela escuridão, cheio de luz, todo iluminado, tudo bonito. E quando parava no ponto de ônibus, ela fazia sinal, o ônibus parava, e quando abria a porta, quem era o motorista do ônibus? O pastor Sandro. Estendia a mão e falava: entra, irmão. Olha o sonho que Deus deu para ela. E ela chorou muito quando me abraçou, e ela disse: Deus falou para mim sair de lá e vim congregar com você, pastor. 46 anos congregando na Assembleia de Deus. Hoje ela fala comigo
Olha, o irmão Cláudio também teve o sonho com ônibus. Que legal. E hoje ela liga para mim e fala: meu Deus, pastor, 40 anos de igreja eu nunca ouvi o que você prega aqui. 40 anos de igreja eu nunca senti a presença do Espírito Santo como eu sinto aqui no nosso culto. Então não sou eu, irmão, que estou fazendo isso, não sou eu que estou chamando você para vir congregar comigo, não. Não, irmão. Quem faz a obra é Deus. As ovelhas são de Deus. Então, quando você tem a liberdade de escolha, não quer dizer que você está em rebeldia. Quem fala isso é quem não conhece o Evangelho. Quem fala isso é quem não tem intimidade com o Espírito Santo. Veja o que Davi fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Irmão, se você está debaixo da autoridade de Deus, se você está debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, nós estamos alcançando muçulmanos no nosso culto, nós estamos alcançando, como é que é o nome daqueles outros caras lá da China? Como é que é, Lorraine? Do que ficam naqueles templos lá que usa aqueles roupão, como é que é o nome daqueles caras? Budistas. Nós estamos alcançando budistas, irmão. Se converteu na nossa igreja há pouco tempo, um senhor japonês, mais de 80 anos, era budista a vida inteira. Sua família toda budista. E ele começou a nos assistir aqui. E ele ligou para mim, japonês: bom dia, Patoi. Assim, eu quero aceitar Jesus, ele falou para mim. Porque eu fui de Buda a vida inteira. Mas Buda não é Deus. Eu aprendi com você a palavra de Deus. Ele fala bastante sotaque paulista. E agora eu quero aceitar Jesus, eu quero ser da sua igreja. E veio aqui se batizar. 83 anos. Entendeu, irmão? Toda a família dele de cara. Todo mundo budista. E ele foi alcançado pela pregação do evangelho que é pregada aqui. Que muita gente critica, tem gente que entra aqui só para criticar. Mas enquanto eles vêm criticar, a gente vai pregando o evangelho, vamos orando pelas pessoas. E esse jeitão aqui que Jesus me deu é o jeitão de evangelismo, de evangelista, é isso que eu sou. Os caras falam: pastor, você é um apóstolo. Não, irmão, eu sou um evangelista. Jesus me levantou para evangelizar, para pregar o evangelho, para ensinar. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Não sou eu, irmão. Essa parte é a parte de Deus. Entendeu? Eu não quero ovelha para mim, eu quero para Jesus. Eu quero que você congregue com Jesus, eu quero que você seja de Cristo. Eu não quero que você tenha uma bandeira. Eu sou batista, eu sou assembleano. Não, você tem que ser cristão. Você tem que ser de Jesus. Você tem que ter o teu coração agarrado em Jesus. Você tem que ter a tua fé agarrada em Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador da minha e da sua alma. A minha função é só ensinar para você o evangelho, é dividir com você o meu conhecimento, é ministrar aqui a ação da Santa Ceia sobre a sua vida, é direcionar você, é orar por você quando você precisa de oração. Essa é a minha função, é o que eu faço. Eu não estou aqui para mandar em você, para exigir que você faça isso, para determinar que você faça do jeito que eu acho. Não, eu não acho nada, irmão. Eu estou te ensinando a Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina você a ser assim. A Bíblia ensina você a estar em comunhão com os irmãos. Quão bom e quão suave é estar em comunhão com os meus irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui, mais de 8.000 pessoas reunidas num lugar só, louvando e glorificando o nome do Senhor. Essa é a tua função, adorar a Deus, dar glória a Deus. Aleluia, Jesus é bom, o diabo não presta. E não estar num lugar fechado, sendo enganado, comprando rifa, comprando Bíblia de R$900, aprendendo a fazer voto para dar dinheiro. Não, está errado.
Você tem que estar na igreja adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, aprendendo a orar, aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo a colocar a tua fé em ação. Essa é a função da igreja. Ah, pastor, mas aqui nós temos congresso, daí todo mundo dá oferta, chama pregador para quê, irmão? Você não está ouvindo a palavra aqui. Por que você precisa ir num congresso? Qual é a diferença entre você ouvir a pregação do evangelho aqui de manhã cedo da boca do pastor, ou você ir no congresso ouvir um outro pastor? Que diferença tem? Se você está ouvindo a pregação do evangelho, que transforma, que cura, que salva, essa é a diferença. Essa é a diferença, irmão. Aqui eu falo a verdade. Por que é que você precisa pegar um ônibus para ir fazer um encontro com Jesus, irmão? Jesus não está aqui. Você precisa ir no mato para encontrar Jesus? Você precisa ir numa chácara para encontrar Jesus? Você precisa ficar 2 dias no escuro sozinho para encontrar Jesus? Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse que estão pregando por aí? O evangelho é vivo, verdadeiro, poderoso. A palavra de Deus é que abre os seus olhos. A palavra de Deus é que transforma a sua vida. A palavra de Deus é quem muda, quem molda, é quem convence, é quem transforma, é quem liberta, é quem cura, é quem abençoa. É a palavra de Deus pregada com poder e com autoridade. Não é um lugar, irmão. Chegará o dia, disse Jesus, em que não se adorará a Deus nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas aonde estiverem reunidos 2 ou 3, ali eu estarei. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. E a Bíblia é para todos, é para mim, é para você, é para todo mundo. Nós precisamos buscar de Deus aquilo que Deus tem para dar para nós. Deus tem poder, Deus tem autoridade para você. Deus não te chamou para ficar aí de joelhos, chorando, implorando para alguém orar por você, implorando para alguém te abençoar. Não. Quem abençoa você é Jesus. Quem tem comunhão com Cristo é você. E quando você levantar as tuas mãos santas para o céu e começar a adorar a Deus, seja louvado o teu nome, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes, fortes, que tu não sabe, que tu não conhece. Quando, pastor, isso vai acontecer, pelo amor de Jesus? Quando você clamar a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Você não tem mais necessidade de intercessão, de intercessor, de interventor, nem de coisa nenhuma. A Bíblia diz que quando Jesus entregou-se, isso é em João 19:31, o véu se rasgou de cima para baixo, e agora eu e você temos acesso a Deus. Eu e você temos acesso às coisas grandiosas de Deus. Eu e você temos acesso às coisas firmes e fortes de Deus, simplesmente quando cremos. Você só precisa crer. Só isso. Só crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver. Você pode. Você pode. Olha o exemplo do teu pastor. Moram aqui numa cidade pequenininha, num lugar pequenininho. Uma pessoa humilde. Mas Deus abriu as portas. O Espírito Santo me ungiu, irmão. Me abençoou, me escolheu, me separou, me preparou por mais de 20 anos para que eu estivesse aqui hoje, pregando o evangelho com poder para você, te ensinando que você pode ter acesso a Cristo, te ensinando que Deus pode abrir os teus olhos e então você vai ver, te ensinando que se você louvar, glorificar o nome do Senhor, você vai ser uma potência nas mãos de Jesus Cristo. Você vai ser como uma bomba atômica jogada no meio do inferno, vai implodir o inferno através da tua oração, através da tua fé, através da tua crença. Você vai fazer isso.
Você vai ser como um lampião aceso no meio da escuridão. Você vem aqui no poço, bebe água de manhã cedo, mata a tua sede, pega um monte de água, irmão, e vai dar água de beber para quem tem sede. Você pode fazer isso. Você não precisa de um apóstolo, você não precisa de um pregadorzão que ganha um monte de dinheiro, não, você não precisa de nada disso, você só precisa ter fé em Cristo. Você só precisa ter conhecimento da palavra de Deus, você precisa ter santidade. É isso que você precisa. Deus te abençoe, Walter dos Santos, Deus te use poderosamente. Você bebe da fonte, irmão. Quando você está saciado, então você pode matar a sede de muita gente. Isso se chama igreja. Isso se chama igreja. Igreja não é um curral cheio de ovelha gorda que todo mundo fica sentado chorando. Isso não é igreja. Você tem que ser igreja lá fora. Você tem que ser igreja no meio dos teus. Você tem que ser igreja no teu trabalho. Você tem que ser igreja para os teus vizinhos. Você tem que ser igreja no teu condomínio. Você tem que ser igreja quando você está varrendo a calçada na rua. Seja igreja. Manifeste o poder de Deus na tua vida. Eu vou orar por você. Feche seus olhos. Pai do céu, em nome de Jesus. Põe a tua mão, Senhor, sobre a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Os abençoa, Senhor. Unge os seus olhos com o colírio do céu para que eles possam ver. Meu Deus, coloca nos seus ouvidos, Senhor, a tua saliva, para que os seus ouvidos se abram e a tua palavra entre lá. Quebranta, Senhor, os seus corações, para que eles entendam qual é a boa e agradável vontade de Deus para as suas vidas. E os abençoa, Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, levanta uma igreja forte e poderosa, uma igreja que ora, uma igreja que louva, uma igreja que adora, uma igreja, meu Deus, que busca a tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão esteja sobre a vida dos teus filhos. Amém e amém. Presta atenção que eu quero te dar um aviso. A inscrição para o batismo de São Paulo se encerra hoje, meio-dia. Depois não pode mais, vai ter que esperar o próximo, tá? Hoje, até meio-dia, você tem para fazer a tua inscrição. Segundo, hoje, quarta-feira, iniciamos o nosso jejum às 18 horas. Hoje, quarta-feira, às 18 horas, inicia o nosso jejum. Você vai tomar um café às 18 horas. E depois desse café, você vai dobrar o teu joelho, vai iniciar a sua consagração e vai até amanhã, o meio-dia, quando você vai entregar e aí vai almoçar. O nosso jejum é só de sólido. Então você pode tomar o que você quiser. De noite você pode fazer uma sopa, coa e toma um caldinho de noite antes de você dormir. De manhã cedo você toma um café gostoso com açúcar e pode tomar no decorrer da manhã, não tem problema, um suco. Até o meio-dia, então meio-dia você entrega o teu jejum, almoça, se alimenta de tarde, daí 6 horas na quinta-feira nós iniciamos o jejum de novo e vamos até na sexta-feira, ao meio-dia. E sábado iniciamos o jejum, na sexta-feira iniciamos o jejum às 18 e vamos até sábado, meio-dia. Nós vamos fazer esse jejum pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Amém? Vai jejuar por ele. Senhor, eu estou jejuando pelo meu presidente, pela sua vida, para que o Senhor venha cobrir ele com o teu sangue, para que o Senhor venha dar vitória. Tá? Iogurte pode, Benvenuto. Pode tomar iogurte sim, não tem problema, é líquido, tá tudo bem. Não sendo aquele com um pedaço de fruta, tá tudo bem. Pode ser aquela sopinha Vono, tá? Não tem problema. Não deixe de tomar o teu remédio, você pode tomar o teu remédio na hora, tá bom? Certinha, não tem problema, tá? Todo mundo que puder. Se você não puder fazer só um dia, faz só um dia. Se puder fazer 2 dias, 2. Se você puder 3, 3. Tá? Beleza? Ótimo, então. Fiquem com Jesus. 2 horas a gente está aí, desdobramento. Tem muita notícia hoje. Vai ser muito legal. Estou esperando vocês aí às 14 horas. E hoje à noite a gente tem culto. Não esquece. Às 20 horas nós temos culto. Vai ter ali uma palavra abençoada hoje de noite.
tá? Esperando por você aí, vou estar te esperando também às 8 horas da noite. E às 22, hoje tá cheio de programação, né? A gente tem live de novo com o Renato Barros, aí vamos falar sobre política, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Jesus, até depois, tchau!